Olá! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje voltei, né? Apareci, que a Luana fez um vídeo sozinha na última postagem, né? Que foi atividade com a Luísa. Muito legal, se vocês não assistiram, tá lá no canal. Foi o nosso último vídeo, né? Foi. Nosso último vídeo. Hoje o tema vai ser a importância de nós termos uma vida a dois, principalmente depois dos filhos. É um tema muito importante, né? Pra gente abordar, porque às vezes a gente acaba esquecendo do momento a dois, né? E vamos ver como vai ser esse vídeo. Antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar para as pessoas, principalmente se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, porque ajuda bastante a gente, né? Sim, é isso aí. Bora lá? Bom, pessoal, como eu já disse, hoje a gente quer falar sobre a importância dos momentos a dois. Com a vida que vem Corrida. mudando, né, na correria, principalmente depois que os nossos filhos nascem e vão crescendo, a gente acaba deixando de lado um pouquinho essa conexão, né, que a gente tem como pais, principalmente nos momentos às vezes ali um pouco mais apertados do dia a dia, né? Uhum. Então, a gente quer abordar isso para trazer para vocês um pouquinho de solução para esse momento, né? O que que a gente pode fazer, como a gente pode cuidar desse momento tão importante nas nossas vidas. Sim. Depois que a gente tem filhos, a nossa prioridade, nosso olhar se volta totalmente a eles, né? E isso é necessário, além de ser super Com necessário. É certeza. lindo, né? A gente vê crescendo esse sentimento de mãe, de pai, a gente vê isso um no outro, mas a gente não pode deixar de lado o casal, né? Porque foi aí que tudo começou. Né? O casal, o relacionamento é a base da família para que tudo dê certo dentro de casa, Sim. né? Para vocês estarem em harmonia, conseguir criar bem o seu filho, você e seu parceiro, você e sua parceira, vocês precisam estar em sintonia, né? Para conseguir levar essa vida em família para frente. Sim. Eu, puxando um pouco o gancho do que ela falou, eu lembrei de uma passagem de um livro que a gente leu, inclusive a gente vai sugerir ele aqui para É, vocês depois, que fala que a gente tem que sustentar muito bem essa parte do nosso relacionamento a dois, porque os filhos, isso é uma parte dolorida pra gente, né, como pais, né? é. Os filhos a gente cria pra vida, né? A gente cria para um dia lá na frente eles tomarem o seu próprio rumo, né? Seguirem seu próprio caminho e querendo ou não, dessa forma, o que vai sobrar, né, de certa forma, Quem para a vai gente, quem ficar? vai ficar somos nós dois, né? É, É o casal, né? Então, quando a gente tiver velhinho, né, a gente vai morar só eu e você em uma casa, né? Então, a gente precisa chegar nesse momento lá na frente bem. Se a gente não cuida disso aceitar aqui, isso, aceitar né? isso, né, a primeiro momento, né? Porque se a gente não cuida disso agora, lá na frente vai ser um negócio um pouco complicado, né? Porque Sim, normalmente é onde acontecem os problemas futuros, né, para o casal, porque chegam lá na frente, cuidaram dos filhos a vida toda, não cuidaram de si, e quando chegou lá na frente, fala assim, e agora, o que que eu faço, daí né? vem o divórcio. Aí vem o divórcio normalmente, uma separação, porque não cuidou do momento, da Do intimidade, do relacionamento. relacionamento lá no início, né? Então, assim, nunca vai sobrar muito tempo pra gente resolver esses assuntos, né? Mas o pouco de tempo que sobra, a gente tem que cuidar com carinho e se dedicar bastante para fazer isso funcionar. Quando você cria um momento a dois, um momento de vocês em casal, isso fortalece o vínculo emocional de vocês, afetivo, vocês criam uma maior conexão entre vocês e isso acaba trazendo uma relação mais saudável para os seus filhos, né? Não só para vocês, como eu já tinha falado, mas para os filhos também. Então, quando vocês criam esse vínculo emocional, essa ligação mais forte, vocês acabam criando também mais responsabilidade afetiva, até porque isso vai estar ligado à parentalidade de vocês dois, né? Sim. Eu acho que, frisando também, né, mudando um pouquinho do assunto, mas também frisando essa parte, é importante a gente pensar também que quando a gente chega num relacionamento, a gente tem muita coisa que a gente traz, né, do que a gente Bagagem. viu, né, de bagagem, dos nossos pais, dos nossos familiares, né? E eu acho que o importante da gente chegar nesse momento onde a gente está, de chegar e ver o que vai acontecer depois que a gente tem nossos filhos, no desenvolver de tudo, é a gente lembrar do que não fazer
e do que fazer, né? Porque às vezes a gente reparou muitas coisas ao decorrer da nossa vida que a gente começou a entender que não é legal para a gente trazer dentro de casa. Um comportamento, né? Um jeito de agir. E é essa hora, esse momento da gente tomar as rédeas para a gente corrigir esse problema, né? Ou também de olhar o que foi positivo e replicar, né? Cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história. A gente traz vidas diferentes, né? Famílias diferentes, mas é importante a gente sempre estar observando a nossa trajetória e o que a gente aprendeu até hoje com o relacionamento a dois, né? O relacionamento a dois, você vai ver, você tem que estar lá todos os dias lembrando por que vocês se escolheram, né? Então, você separar esse momento para vocês, principalmente depois dos filhos, é você estar ali todo dia lembrando por que eu te escolhi, por que você me escolheu, sabe? Sempre deixar isso em aberto na mente de vocês, para nunca ser um assunto, um tópico que vocês vão deixar de lado, né? Vocês precisam ter esse momento de conversar e sempre lembrar que um pertence ao outro, né? E que não gere tabu também, né? Porque às vezes as pessoas escondem o assunto embaixo do tapete, né? Ou dentro da gaveta. Sim. E preferem não tocar, né? Tipo assim, olha, tem um comportamento na minha esposa que me incomoda. Olha, tem uma coisa que meu marido está fazendo que está me desestabilizando emocionalmente diante da nossa energia do lar, né? Então é bom a gente ficar sempre atento a isso. Nós ficarmos de olho, né, nos nossos comportamentos, né? Até mesmo nos comportamentos do parceiro. E tentar colaborar de forma não negativa, né? Sempre de forma positiva e construtiva, em ajudar a equilibrar a relação. Então, assim, olha, meu amor, tem alguma coisa que você está fazendo que está me incomodando, ou tem algo que eu estou fazendo que está te incomodando. Sempre colocar isso de forma aberta, né? Não deixar aquele negócio de nunca dormir brigado, né? Sempre resolver Nunca os problemas dormir brigado. antes de dormir. Eu sempre vi isso, eu nem sei onde eu vi, mas eu sempre Todo vi lugar. isso. Todo lugar. Inclusive no livro que a gente leu, que a gente vai deixar aqui para vocês depois, fala também sobre isso, sobre nunca dormir brigados, que isso é muito importante. Porque tudo que você tem de problema, você resolve ali naquele momento e não deixa isso para depois. Sim. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, depois a gente aguarda uma mágoa, ou na próxima vez a gente está um pouco mais irritado, né? E às vezes a gente não tem tanto tato para resolver. Então sempre resolva na hora. E agora a gente vai trazer umas dicas, né? De como a gente... Antes da gente trazer as dicas, rapidinho, cortando. Rapidinho. Mas já entrando aí nas dicas, isso que o Vitor falou, de sempre falar pro outro o que está incomodando, é uma forma também de vocês terem um momento juntos, porque o que vocês podem fazer é uma dica. O que eu vou falar, acho que é uma dica. É o diálogo, né? A conversa. Não, é vocês sentarem, pega um dia da semana, mas tem que ser todo dia da semana, no mesmo horário, assim que possível. Sei lá, pega uma quarta-feira, 9 horas da noite, que é a hora que as crianças já estão dormindo. É o dia do meio, né? Metade da semana já foi e a próxima metade ainda vem. Pega um dia, o dia que for melhor para vocês, o horário que for melhor para vocês sentarem. Se vocês não conseguirem ter o diálogo, escrevam no papel o que você não gosta no seu marido, que ele faz, o que você não gosta na sua esposa, que ela faz, quais os comportamentos que ele teve durante essa semana que você desaprovou e quais os comportamentos que ele teve que você aprovou e o que você mais gosta, colocar prós e contras durante aquela semana. E assim, você vai entregar esse papel para o seu marido, para sua esposa, se vocês não conseguirem conversar, porque isso também é aprendizagem. É uma forma de lidar, né? Para quem não tem o costume de falar ainda, né? De se expor, talvez começar escrevendo um para o outro é uma boa ideia, né? E um ponto que é legal, é crucial nessa atividade que vocês vão fazer, é que quando você entregar esse papel para o seu companheiro e ele vai ler tudo, ele vai ler só, ele vai entender. Não precisa discutir sobre aquilo. Ela não gostou que eu não abaixei a tampa do vaso. Beleza, isso é uma coisa que ela não gosta, então eu vou me policiar a não fazer mais isso. Não rebater. Sim. Mas você pode abaixar. Se você vê que tá lá, abaixa você. Não, gente, ela não gosta? Não gosta. Faça a sua parte. Né? Não querer discutir em cima dos pontos que o seu companheiro trouxe a você. Lê, fica quieto. Tenta entender. Vocês podem falar sobre isso depois, mas lê e aceita. E o importante é
na entrega desses papéis, né, se for dessa forma que proceder, nunca entregar quando o clima estiver já meio quente, às vezes que teve alguma discussão ou que vocês estão irritados, nervosos. Não. Se for dessa forma, até mesmo na conversa, no diálogo, né, separar um momento onde a poeira baixou, que tá todo mundo bem, né, que não tem conflito, não tem nada, e pegar para conversar. Porque se deixar para fazer esse diálogo ou essa troca de papéis com esses sentimentos aí em momentos que não tiver todo mundo em equilíbrio, né, que tiver irritado com alguma coisa durante o dia ou que ainda não jantou, né, que a gente fica irritado quando a gente não come, deixa para depois. Programa um horário onde todo mundo estiver bem, estiver calmo, fala assim, agora vamos conversar sobre isso, senão... E geralmente esse horário depois que as crianças dormem, né? Um horário que tá só vocês. E o bom de ser quando as crianças dormem é que vocês falam mais baixo também, para não rolar um atrito ali, né? Porque vocês não vão querer acordar as crianças, não é? Verdade. Bom, então, já que eu falei disso daí, desculpa que eu te cortei. Agora vamos para as dicas? Vamos para as dicas. As dicas que a gente quer dizer, assim, são coisas simples que a gente viu a necessidade na nossa rotina, no nosso dia a dia, para o nosso relacionamento e que deu certo e que a gente quer compartilhar aqui para vocês, para quem sabe dar certo aí na casa de vocês também. O que a gente quer falar aqui não é nada mirabolante, não envolve grandes eventos, grandes saídas que demandam muito tempo, ou dinheiro, muito dinheiro. Não, gente, um simples jantar de um dia na semana. Tá, vocês jantam todos juntos, né, com os filhos. Separa um dia para você dar a comida para as crianças e você não jantar junto, vocês não jantarem junto com eles. Porque nesse dia vocês vão jantar só vocês dois. Janta a gente tem que fazer todo dia mesmo em casa, tem que ter. Sim. Não precisa ser, mas meus filhos vão comer o resto, o que sobrou do almoço esquentado e a gente tem que planejar uma janta para nós. Não, come o que sobrou ali, só que come vocês dois sozinhos, sabe? Então não é nada muito exagerado. Não. Veja um filme. Um gesto simples, né? Por mais, é o que você falou, às vezes pode ser a comida que sobrou do almoço, não precisa fazer um jantar que exige muito preparo, mas não, tem esse momento de sentar na mesa os dois, ou mesmo sentar no sofá e jantar na frente da televisão. Se é uma coisa que vocês gostam. Sentem, conversem ali, comam juntos, tomem uma bebida juntos ali que vocês gostem. E o mais importante é manter o momento, né? É manter essa separação de um tempo para vocês. A gente tem toda semana a quinta do filme, que a gente gosta de assistir filme que uma semana um escolhe, outra semana outro escolhe, e a gente separou a quinta para isso. Então, quinta-feira a gente dá a janta para Luísa, né? Para nossa filha, a gente coloca ela na cama para dormir e aí a gente vê o que a gente faz. Normalmente é alguma coisa rápida que tem ali para a gente fazer, ou até mesmo o que sobrou do almoço a gente faz. Nunca é um jantar totalmente elaborado, né? Não. Raras as vezes que a gente fez. Porque também como a gente separou esse dia para ser a quinta do filme, o que a gente quer fazer? Assistir filme. Então, se a gente preparar uma super janta... A gente vai assistir o filme 11 horas da noite. Não dá tempo, porque assim, a gente tem sono, a gente quer dormir. Sim. Né? Então, 11 horas na quinta-feira a gente já quer ir pra cama, né? É o dia que a gente dorme mais tarde, né? Por causa do filme, então a gente assiste. Mas para dar tempo de assistir o filme, a gente faz uma coisinha rápida mesmo. Sim. Mas esse é o dia que a gente estabeleceu para nós, para termos esse momento a dois, né? E é bom você ter, né? Tirar um dia para isso, para vocês dois, e colocar isso numa rotina. É bom que esse dia, esse momento vire uma rotina dentro da vida de vocês. Né? A quinta já virou nossa rotina. E todo mundo já sabe, né? Por exemplo, minha mãe às vezes fez alguma coisa no almoço, sobrou, quer jantar aqui? Aí ela mesma lembra, hoje é a quinta do filme, né? Eu falo, hoje é a quinta do filme, então não dá. Né? Então, essa rotina já tá estabelecida dentro da vida da família. Tem que ter os momentos separados. Normalmente é à noite mesmo, né? Depois que as crianças dormem que a gente tem tempo, né? Então, é muito importante a gente conseguir encaixar alguma coisa que seja, né? Além do jantar e do filme, o que mais que a gente normalmente faz? Final de semana. Final de semana que tá todo mundo em casa. Se você tiver a possibilidade de deixar suas crianças com alguém durante 1 hora, na manhã ou à tarde, sai para tomar um café da manhã, um café da tarde, que é muito gostoso. É o mesmo para jantar. Sabe o famoso Vale Night?
ter pelo menos uma vez por mês, Não uma precisa vez ser a todo cada final de 2 semana. meses. Não, pelo amor de Deus, porque também não rola. Não. Né? Mas se você tiver a oportunidade, a possibilidade de deixar seus filhos com alguém durante 1 hora, no máximo 2 horas, para aproveitar esse momento, para fazer um passeio, alguma coisa, é importante. Ir no cinema, se vocês gostam de filme, né? Como a gente gosta, é importante. Uma outra coisa que aproxima o casal, que fortalece esse vínculo íntimo, afetivo, são os elogios, são palavras boas. Todo mundo gosta de ser elogiado. Todo mundo gosta de ouvir boas palavras, boas afirmações. É importante fazer esses pequenos gestos, falar essas... É assim, isso é um pequeno ato que causa uma grande mudança para a pessoa. A pessoa, seu cônjuge, ele pode estar tendo um dia terrível. Você falar uma palavra de amor, uma palavra de carinho, um elogio, isso pode mudar a vida dele, o dia dele, aquele momento que ele está passando, mesmo sem você saber. E não faz mal para ninguém você elogiar o outro. E o quanto isso traz benefícios para o relacionamento. Não só o elogio também como palavra, mas como a Luana falou, as pequenas coisas, né, os pequenos gestos. Às vezes a gente se encontra, chegamos em casa, agora no momento eu não tenho nada para fazer. O quarto de brincar da criança, ali, o espaço da criança brincar, está desarrumado. Vamos arrumar. É uma coisa que às vezes também poupa um tempo lá na frente, né? Que você não vai precisar dispor desse tempo depois para arrumar. Ou seu parceiro, sua parceira, né? Que às vezes, igual você falou, tá tendo um dia cansativo. Se tiver pequenas coisas que você pode ir arrumando, ajustando durante o momento que vocês estão ali para se preparar para depois talvez ter um pouco mais de tempo a dois, é uma coisa bacana. E também ajuda, né? Então, assim, arrumar um brinquedo, arrumar às vezes uma desorganização ali na casa, guardar alguma coisa que estiver fora do lugar, dar uma visão geral no ambiente para ver se tem o que fazer para, primeiro, facilitar a vida do outro e também a pessoa vai se sentir acolhida, né, naquele momento, vai ter mais tempo depois para a gente ter o nosso momento, né? Sim. Então, a parte do dia a dia, do elogio, dos pequenos gestos, eu acho que aproxima. Pequenos gestos, por exemplo, um abraço no Sim. meio do dia, um beijo inesperado, uma mensagem, se vocês estão longe, uma mensagem, te amo. Quantas pessoas esquecem de falar te amo no dia a dia, na correria? O eu te amo é uma palavra tão forte que causa um impacto na vida de quem está escutando. Sim. É muito importante. Bom, a gente falou que ia falar do livro, né? Tudo que a gente falou, a gente meio que tirou do livro, né? Porque foi um livro que ajudou muito a gente, que a gente gostou bastante, que é o Vida a Dois. Quer falar sobre ele um pouquinho? É um livro da Jo Andrade e do Roosevelt Thiago, né? Eu não sei se encontra ele facilmente nos canais, né? A Amazon ou Mercado Livre. Esse livro a gente comprou direto com o autor, que teve uma palestra que a gente assistiu deles. E ele é um livro que tem um fundamento um pouco religioso, até no decorrer dos capítulos a gente vê algumas passagens da Bíblia, né, cristãs. E ele prepara capítulo por capítulo a nossa trajetória como casal, né? Ele mostra, a princípio, aquilo que eu falei um pouco mais cedo no vídeo, que é a bagagem que a gente trouxe, né, da nossa vida, a união das pessoas, né, como que elas se encontram, se destinam a ficar juntas, a necessidade do diálogo, da conversa, o que fazer, o que não fazer para melhorar a situação, né, do casal, se preparar para essa vida dois que tem à frente. Então é um livro que ajudou bastante a gente. A gente recomenda bastante. E a gente vai ver se acha um link para deixar aqui para vocês. Se achar, coloca. Para vocês comprarem se tiverem interesse também. Sim. Né? É um livro super simples de ler, com uma linguagem mega acessível. Parece que é uma conversa entre amigos, né? É muito bom. Garanto que quem ler vai gostar, vai entender. Lembrando, pessoal, que isso é uma luta diária. Eu falo luta, mas não no sentido de luta da palavra, mas a gente se policiar todos os dias, né? Que a gente, em casa, a gente se esforça bastante todos os dias, né? A gente procura
ver onde a gente está falhando, onde a gente está deixando de contribuir com o nosso parceiro. Então, assim, o diálogo tem que ser constante. E isso é uma prática diária. Não adianta a gente querer mudar isso da noite para o dia. Inserindo pequenas doses, né? Esses pequenos acessos à nossa consciência, de a gente olhar e falar assim, olha, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, para se tornar mais leve nossa relação e mais forte nosso vínculo. Né? Isso aí. Chegamos ao fim do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês compartilhem esse vídeo com o companheiro, com a companheira de vocês e que esse vídeo alcance mais pessoas. A gente gostaria de pedir também para vocês deixarem aqui nos comentários ou lá no Instagram, qualquer um que vocês preferirem, algumas dicas de temas para a gente abordar aqui, trazer mais alguns vídeos para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Então a gente se vê quinta-feira que vem.